verde lindo, maravilhoso esse verde. E o verde tem uma dezena de cores, tá, de verde. Então verde, tem verde inglês, tem verde folha, tem verde isso, verde aquilo. Então o que vai acontecer nesse quadro é mais ou menos assim. E assim ele vai ficar até parecido com o quadro que eu vou fazer. Se eu estivesse compondo ele, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou compor esse quadro mais ou menos assim. Esse escrito vai ficar esse aqui. Às vezes eu fico bem, agora não tenho material nenhum. Eu acho que eu não vou fazer mais quadro nenhum. De repente aparece um dos meus netos aqui, sabe? Que me traz um monte de coisa assim, velho para mim, que sabe que eu uso, né? Ou eu vou, daqui um material aqui para você que quiser aproveitar. Pronto, daí já tenho material para começar de novo, fazer as quadradas todas, né? Bem, primeiro é hereditário, né, o talento assim para pintura, para o desenho. Meu pai também já tinha essas qualidades, né. Então eu comecei já desde assim, adolescente, aos 20 anos, dos 20 anos em diante eu já começava a fazer uns desenhos, sabe, porque eu morei no sítio, fazia uns desenhos, eu juntava um material assim antigo, velho, ramo, madeira, velhas coisas. Eu observava sempre a textura da madeira, sabe? Porque toda a madeira tem uma textura. E eu observava bem a textura da madeira, já não fazia nada de colagem de quadro, mas eu admirava o material, né? Achava bonito assim. O que começou bem mesmo foi na década de 60. Fim da década de 50, eu já estava começando a fazer alguma coisa. Uma fase antes dos parafusos, uma fase que estava começando o papel tingido, né? Papel velho, textura de material de jornal velho, de madeira assim, carunchada, cupinzada, tudo assim, sabe? E dali em diante eu comecei a produzir, trabalhando e produzindo, né? Organizei um ateliê, comecei um ateliê já no começo da década de 60, eu já tinha um ateliê aqui. Antes de construir a casa aqui, eu já tinha um tipo de um ateliê aqui, assim. Daí já estava começando a trabalhar, assim, sabe? Primeiras pesquisas, ainda eu não tinha, cada temporada que eu fazia, eu ia assim, digamos, progredindo, né? Ia aumentando o meu gosto pelo material, assim, e eu ia descobrindo, né? Nas pesquisas eu ia descobrindo. Na primeira pesquisa, eu ainda não conhecia ainda não trabalhava nem com papel tingido, nem com essas madeiras assim. Ainda fazia uma espécie com gesso, sabe? Fazia uma espécie de massa, que eu queria sempre encorpar, né, a pintura, né? Porque a pintura naquele tempo, até hoje, né? É pincel sobre tela, né? E eu achava que aquilo na superfície é muito assim, eu gostava de ver coisa mais assim, mais encorpada, né? Então eu pesquisei com gesso, né? Fazia aquele assim, desenhava uma figura qualquer, alguma coisa, e encorpava aquela figura, e assim fiz vários quadros assim, né? E daí a minha pesquisa foi aumentando, fui aperfeiçoando a minha pesquisa, a minha procura dos materiais, foi aparecendo rapidamente, assim foi aparecendo as coisas, porque a minha cabeça trabalhava só na colagem, né? Eu tinha que fazer colagem. Sem interesse nada de ganhar dinheiro, nada, porque o pintor nunca se realiza, né, na pintura, né? Ele trabalha pelo gosto de pintar, né, pela pesquisa. O
artista Antônio Arnay é paranaense, nascido em Piraquara, ao lado aqui de Curitiba, na região metropolitana. É um artista que produz há várias décadas e com uma produção bastante extensa e um percurso bastante ligado ao contexto nosso de cultura e arte paranaense. É também bastante singular aonde se pontua a produção dele. Talvez seja o primeiro momento de uma abstração, aonde ele vem a se inserir. É também uma produção que discute geometria ou um construto, ele é ligado a uma ideia de construtivismo, mas isto é singular no contexto paranaense, o que deixa a obra dele ainda mais interessante. A produção do Arnay começa no final dos anos 50, é bastante vista e inclusive participa de exposições importantes na década de 60 e 70. É um artista que continua com sua produção até os dias de hoje, aos 93 anos. Arnay traz um aspecto interessante de uma herança construtivista que é importante na arte brasileira, porque ele não é apenas um artista que se interessa pela geometria pura ou racional, ele se utiliza da questão matérica dentro dessa construção da obra dele, do quadro dele. Nesta vertente mais matérica, porém abstrata, ele vai lidar com um material que é a madeira. A madeira que nunca é a madeira não usada. É um material bastante importante que acresce poeticamente na construção do seu trabalho. Ele provém desse crescimento orgânico da natureza do mundo, vinculado às árvores, mas também da maneira com que o Arnay se utiliza, ele fala de toda a nossa civilidade, né? Porque ele está relacionado tanto às construções, aos pisos, aos móveis, às camas, etc. E quando o Arnay se apropria de algo que foi colocado em desuso, ele opera com algo bastante importante hoje, por isso a pertinência de trazê-lo também dentro dessa exposição, que é o remanejamento, a sustentabilidade, o reuso. A meu ver, a importância de Antônio Arnay seria dupla no caso do Paraná e do Brasil, mas no fundo é a mesma importância. Ele é um pintor com uma trajetória já significativa, histórica, não? Ainda mais com a idade que ele tem, e em contínua produção, surpreendente. Eu acho que o mais importante é o contexto nacional. Assim, não pode ser circunscrito só como um pintor do Paraná. Isso é um vício crítico perigoso. Então, o importante sempre é ver as coisas com outras coordenadas, não? Com outra amplidão. E acho que é importante esse conhecimento, esse reconhecimento maior dele no próprio Brasil. A experiência da curadoria dupla com a Eliane, não? Que a Eliane é quem me deu a conhecer ao Arnay, se não me engano, no ano 2004. A meu ver, a experiência foi super boa, porque contamos em todo momento com uma liberdade e uma sintonia e uma cumplicidade muito grande por parte do Arnay. Isso nos permitiu trabalhar muito comodamente. Ele deu uma confiança assim bastante significativa, não? Quase como um cheque em branco. E depois ficamos também atendendo muito ao fato de que ele está com uma atividade muito grande até agora.
E isso fazia que pudéssemos contar com um acervo próprio dele, muito grande, com muitas obras recentes, o qual significava que a exposição podia ser, por um lado, histórica, que era uma obrigação, em um espaço tão simbólico como o MON, que exige já faz uma projeção maior em um espaço simbólico, mas ao mesmo tempo era uma exposição histórica e uma exposição atual. Então conseguimos, em um espaço um pouco reduzido que tivemos, que é a sala 10, conseguimos fazer uma exposição antológica com um roteiro histórico super valioso e criando modulações estéticas de uma poética que parece a vezes uma partitura minimalista. Então eu acho que foi uma felicidade de exposição. Se criou uma dinâmica expositiva muito rica em um espaço reduzido, quase implodiu o espaço. Dá um trabalhão, sabe, para fazer um quadro assim, um trabalhão enorme. Primeiro seleciona o papel, que eu tenho muito papel aqui, ó. Tem uma papelama aqui, ó. Até eu achar, às vezes, leva meses para terminar um quadro, assim que combina aqui, o outro já não combina. Então eu vou trocando, vou pegando mais material, mais coisa, mais madeira, mas isso aqui vai até achar a composição certa do quadro, né? Eu vou montar assim antes de colar, né? Os laterais, a moldura, tipo de moldura, assim. Depois, quando tiver tudo pronto, que está do meu gosto, assim, então eu vou. Daí entra a fase da colagem, né? Daí só vou colar. Geralmente eu colo todo esse material, ponho o peso em cima, e daí só no dia seguinte que eu vou continuar fazendo o quadro para depois de colado, né? Depois tem um trabalho muito preciso, assim, né, das medidas. É uma maneira do meu pai, né? Meu pai gostava tudo certinho, na medida certa, tudo assim, sabe? Porque ele era marceneiro, e eu sou bem assim, né? Mais vigoroso nas medidas. Então, aquela medida certinha, o certo colado, tudo. Daí eu ia trabalhar em cima desse material, né? Por mais alguma coisa, compor com mais objetos. Depois, logo em seguida, já veio a fase dos parafusos, né? Depois do papel tingido, veio a fase dos parafusos, né? Daí, então, eu faço a composição. Na parte de baixo, eu coloco o parafuso e o vermelho, né? Eu uso o vermelho, eu uso bastante vermelho na parte de baixo dos quadros. Quase todos eles têm aquela parte vermelha, de uma meia-lua vermelha assim, embaixo uma fileira de parafuso, né? Tudo certinho, da distância certa. Importante na obra do Arnay, a gente não vê apenas a obra frontalmente, com uma imagem frontal. Você está apenas diante da obra, mas também você ter uma visão de viés, de perfil, que é onde você vai perceber como ele construiu essa volumetria determinada, que eu apelido ou chamo carinhosamente de uma pintura de anteparo, uma pintura de parapeito. Lembremos do concretismo, do neoconcretismo. Então, a pintura dele, acho que é uma pintura interessante, porque é uma pintura, a meu ver, paradoxal. Ele tem um lado construtivo, um lado geométrico, um desejo de equilíbrio e quase como se fosse um desejo de razão pictórica, mas ao mesmo tempo entra a erosão do tempo, entra o ruído do mundo. E nesse sentido é uma pintura muito mais porosa de lo que à primeira vista pode parecer. A própria cromática com a qual ele trabalha é meio austera, são poucas cores, mas nos últimos tempos ele começou a incluir quase uma espécie de pathos escênico, não? Uma espécie de palco com a presença de elementos tridimensionais,
que é uma pintura sempre é uma coisa curiosa, não? Nós colocamos o título de Estruturas e Valores, que é um par operativo que achamos que era interessante. Vem um pouco derivado de uma série grande dele, de obras que se chamam Comparação de Valores, que quase pode ter uma ressonância quase irônica, porque comparação de valores, de que valores? São os valores que ele utiliza e que são quase contraditórios, não? Esse sonho praticamente racional. Voltamos a esse lado construtivo, geométrico, e ao mesmo tempo essa espécie de erosão que ele permite introduzir na obra. Eu acho que isso dá uma riqueza à palavra estruturas, porque ele quer estruturar tudo, não? Tudo é como se fosse uma construção, quase como sonhava sempre o João Cabral de Melo Neto, não? É uma engenharia de composição. Como artista, realizei com a Larissa Chip um vídeo que foi um relato e uma obra de arte em cima da obra de um outro artista, mas tentando trazer para a exposição, para o público, para a memória de todos, o que é o ateliê dele, o que é essa presença da matéria, como as coisas se organizam, como elas são feitas de uma maneira um pouco desconstruída ou com relação ao construtivismo dele dentro deste vídeo, né? Em área contígua no subsolo do museu, eu pude instalar a criação de jogos que tratam da obra do Arnay. A ideia dos jogos, evidentemente, é, a partir dessa visualidade que o artista nos criou e que já é uma grande herança para nós, fazer com que o público pudesse permear, interagir e absorver ainda mais de uma outra maneira.